Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam bem-vindos a esta casa. Os irmãos que nos acompanham pelo site Espiritismo Sul, sejam bem-vindos também. Como é de praxe, como é de costume, vamos iniciar fazendo uma prece, porque a prece ela já vai nos preparando o espírito, preparando os corações para o trabalho do passe que vem depois, e já vai nos dando a calma, a tranquilidade necessária para que nós possamos permanecer aqui ligados, né, na exposição, na mensagem da noite de hoje. Então vamos, meus amigos, todos nós, elevar os nossos pensamentos, unir o nosso coração e pedir a Jesus, nosso mestre amigo, governador espiritual deste planeta, que nos ilumine neste momento. Ilumine a nossa consciência para que nós consigamos aprender, porque esta casa, acima de tudo, é uma escola. Possamos aprender a reagir no nosso mundo de acordo com os ensinamentos do Cristo. Que nós possamos, nesta hora, acalmar o espírito, acalmar os corações, nos preparando para receber os eflúvios que vêm da espiritualidade. Muitas vezes, meus irmãos, já aqui no salão, estamos sendo tratados, auxiliados por espíritos encarregados pelo Cristo de trabalhar em favor do bem. Agradecemos aos espíritos de luz, espíritos amigos que trabalham nesta casa, e que nós possamos, meus irmãos, estar com os corações e as consciências voltadas para a mensagem de hoje. Porque ao sair daqui, sairemos bem melhores do que chegamos. Que a paz de Jesus, que o seu amor, que o seu ensinamento esteja presente no nosso coração. Que assim seja. Meus irmãos, nosso trabalho de hoje é sobre influências espirituais e nós perguntamos: será que nós sofremos realmente influência espiritual? Será que os espíritos realmente conseguem nos influenciar ao ponto de nós fazermos o que eles querem? Será que os espíritos influenciam nossas vidas a ponto de fazer com que nós mudemos o nosso comportamento, o nosso pensamento, e ao ponto também de fazer tudo aquilo que não é muitas vezes do nosso agrado? Será que conseguem fazer isso? Aí eu pergunto outras coisas que são consequências dessas perguntas e desses pensamentos. Será que aqueles trabalhos que se faz, que irmãos de outras doutrinas fazem, trabalhos, despachos, aqueles despachos na encruzilhada, trabalho de macumba que a gente chama, né? Será que isso realmente funciona? Quando uma pessoa roga praga para outra,
Será que isso pega? Porque tudo é influência espiritual. Todos esses aspectos são aspectos de influências espirituais também. Será que quando alguém nos roga uma praga, né, nos diz algo mais ríspido, será que aquilo tem influência na nossa vida? Isso é que nós procuraremos, meus irmãos, responder nesta noite. Tratar de influências espirituais é tratar de todos esses assuntos. É tratar de todos esses assuntos. E nós esperamos que ao final deste trabalho os irmãos consigam identificar como acontece uma influência espiritual, se acontece, né? Consigam identificar até se a gente muitas vezes está sofrendo alguma influência desse tipo. E os irmãos também consigam identificar atitudes, pensamentos que vão nos precaver sobre as influências espirituais negativas. É isso que a gente quer na noite de hoje. Então, meus irmãos, a nossa primeira pergunta, né? Será que somos influenciados? O que os irmãos acham? Ninguém balançou a cabeça nem para dizer que não, nem que sim, né? Então, alguém já falou alguma coisa. Mas muitas vezes a gente não sabe, né? Porque às vezes espírito é uma coisa que a gente não vê. Quem é que vê espírito? Poucos veem, né? Poucos conseguem ver. Como eu tenho uma tia que via espírito como via a gente aqui. Então ela via espírito sentado, tudo que é lugar na casa dela, né? Mas pouquíssimas pessoas têm mediunidade ao ponto de poder ver claramente os espíritos. Como o Divaldo Franco vê, né? Divaldo Franco diz que deixou de dirigir porque ele não sabia se aquele que estava atravessando a rua era uma pessoa ou era um espírito que atravessava, tamanha claridade com que ele via. Mas vejam, será que nós somos realmente influenciados? E qual o nível dessa influência? E qual a natureza dessa influência? É uma influência boa ou uma influência má? Isso nós vamos ver no primeiro tópico. Kardec, na questão 459 do Livro dos Espíritos, pergunta: os espíritos influenciam os nossos pensamentos e os nossos atos? Veja que Kardec se preocupou com isso, né? E essa é a resposta dos espíritos. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Vejam bem, a influência é tão grande dos espíritos sobre nós, que de ordinário são eles que vos dirigem, diz Kardec, dizem os espíritos, né? Aí nós precisamos entender o que é esse dirigem, porque nós podemos pensar a princípio que todos somos marionetes, então, né? Na mão dos espíritos. Os espíritos têm lá um controle remoto, cada espírito tem um controle remoto da gente, né? Aí ele mexe o controle remoto para frente, para trás, para o lado, e a gente vai fazendo aquilo que o espírito quer. A gente pode pensar isso, mas não é bem assim. Esse dirigem não é dirigir a esse nível. O que os espíritos querem dizer é que todos nós recebemos influência espiritual de alguma forma. Todos nós. Tanto influências boas nos nossos afazeres, né? Temos aqui uma figura, né? do médico cirurgião, e está ali, né? A representação de Jesus, mas pode ser de qualquer espírito mais iluminado, muitas vezes influenciando o pensamento do médico para que ele não erre no momento da cirurgia. E acontece também o contrário. Acontece também as influências negativas, perniciosas, de espíritos atrasados, espíritos maus. Espíritos esses que nos levam, ou nos acompanham muitas vezes,
durante o vício, por exemplo, né? Aquele que é viciado no álcool, viciado nas drogas, viciado no fumo, esse já tem uma predisposição para ser influenciados. Certamente o são, se há vício com esses elementos. Porque os espíritos, meus irmãos, eles se aproveitam das nossas emanações fluídicas com o prazer que o álcool, que o fumo, que as drogas proporcionam. Então, todo aquele que fuma, que bebe constantemente, falo aqui no vício, né? Aquele que não consegue ficar um final de semana sem beber, por exemplo. Toda essa pessoa, ela tem uma influência espiritual mais ou menos negativa. Porque os espíritos estão acopladas nessa pessoa. Os espíritos se acoplam e experimentam, vampirizam, na linguagem dos espíritos. Ficam vampirizando essa pessoa. Porque as emanações fluídicas do prazer que o álcool, que o fumo, que as drogas proporcionam, estou falando só desses 3 vícios, né? Mas pode ser qualquer outro. As emanações fluídicas alimentam os espíritos. E vejam bem, os espíritos infelizes que se alimentam dessas emanações fluídicas, ele quer mais é que a gente continue viciado. Porque daí ele também está se satisfazendo, né? Aqueles irmãos viciados no tabaco, no fumo, né? Quando desencarnam, não tem cigarro no mundo espiritual, né? Não tem lá um cigarrinho para fumar, não tem onde comprar cigarro. O que eles vão fazer? Mas eles estão viciados. Eles vão procurar aqueles irmãos encarnados que estão viciados para vampirizá-los. E assim acontece com álcool, com as drogas em geral. Acontece com o sexo, quando o sexo é um vício. Não quando é uma vontade, quando é um vício. Acontece com a comida, quando a comida é um vício. Aquelas pessoas que comem demais. Vejam, comer, todos nós precisamos comer, né? Não precisamos nos alimentar, mas tem pessoas que têm vício por determinada comida. Tudo isso alimenta os espíritos que desencarnaram. E vejam, os espíritos que desencarnam são nós que desencarnamos. E se nós desencarnamos viciados, vamos continuar viciados, não muda nada no mundo espiritual. Só muda que nós não temos o corpo. E nós vamos ter que achar alguém para satisfazer a nossa vontade. Então, nesse aspecto é que os espíritos nos dirigem. Nós não somos exatamente marionetes, mas nós somos influenciados pelos espíritos. Tomamos ações ou não, assim como somos influenciados pelos encarnados também. Na nossa família, no nosso trabalho, as pessoas não dão pitaco na nossa vida? As pessoas não dão sugestões a todo momento? E não tem aquelas pessoas que são mais facilmente manipuladas pelas pessoas encarnadas mesmo, né? Tem pessoas que são totalmente manipuláveis. E tem outros que têm inteligência suficiente, né, para lidar com pessoas desse tipo e consegue fazer com que as pessoas façam aquilo que eles querem. Estamos falando de encarnados. Imaginem espíritos que a gente não vê. Então os espíritos realmente, por isso que os espíritos dizem, né, que de ordinário são eles os espíritos que nos dirigem. Porque muitas vezes nós aceitamos as sugestões. Aí nós vemos aquela pessoa irritadíssima, como a gente vê, às vezes, sei lá, durante as eleições. Tem alguém que se irrita com tal candidato, porque o candidato era governador ou já era presidente, né? E ele fica alimentando aquela raiva na frente da televisão, como se o candidato estivesse ouvindo ele. E isso começa a alimentar, essa raiva vai atrair espíritos do mal também, que vai alimentar mais ainda esse sentimento. E vejo que então esses espíritos potencializam o sentimento inferior que a gente pode ter, né?
Mas para que haja influência, meus irmãos, deve haver sintonia. Para que haja influência, nós temos que sintonizar com os espíritos, assim como nós sintonizamos com as pessoas e deixamos nos influenciar. Não é verdade? Se nós não temos contato com alguém, aquela pessoa não vai nos influenciar. Mas nós só vamos nos deixar influenciar com aquelas pessoas que nós sintonizamos, tanto encarnados como desencarnados. A sintonia é parecida com a sintonia do rádio. As pessoas que gostam de ouvir música gaudéria, né, sintonizam lá naquela faixa de frequência e todos vão ouvir a mesma música. As pessoas que gostam de ouvir funk vão botar naquela rádio do funk e todas vão ouvir a mesma música. As pessoas que gostam de ouvir notícia, todas elas sintonizam numa mesma faixa de frequência. E assim acontece também entre nós. Todos nós sintonizamos com algum tipo de espírito. Não pensemos que nós estamos no mundo sozinhos, né? Nós sempre estamos acompanhados de espíritos que sintonizam conosco. Os pensamentos que nós temos, as ações que nós temos durante o nosso dia, é o que vai determinar a sintonia. Se os irmãos querem saber com que tipo de espírito sintonizam, é só olhar para dentro de si. Que tipo de pensamentos nós temos? Nós falamos palavrão durante o nosso dia a dia, ou nós falamos palavras mais refinadas, pelo menos, né? Ou não falamos palavrão? Há até livros que falam, né, que dependendo daquilo que nós falamos, e a fala e o pensamento é uma expressão do pensamento, dependendo do que nós falamos vai determinar o tipo de espírito que sintoniza conosco. Dependendo do pensamento que nós temos, será o nível de espírito que está sintonizando conosco. Vejam que o amor determina uma sintonia, né? As pessoas que se amam sintonizam umas com as outras. Mas o ódio também nos aproxima. Pessoas que se odeiam também são aproximadas pelo pensamento. Então não adianta a gente só amar. Nós temos que não odiar também as pessoas, né? Temos que não odiar. Aqueles trabalhos, né? Trabalho de macumba, que a gente chama, de feitiçaria e tudo mais. Isso só funciona com aquelas pessoas que estão sintonizadas com aquele nível de espíritos. Se a gente quer saber se um tipo de trabalho desse pega com a gente, é só olhar para nós mesmos. Que tipo de pensamentos nós temos todos os dias? Nós temos pensamentos otimistas, pensamentos no bem, ou nós somos pessoas pessimistas, tristes, pessoas que só pensam, só veem o mundo em preto e branco? Porque há pessoas que só veem o mundo, só vê o lado negativo do mundo, né? E há aquelas que veem o lado positivo. Há pessoas que veem o lado positivo. Lembro de uma história contada por um expositor espírita de um empresário em São Paulo que tinha uma indústria de calçado. Ele queria saber se numa tal cidade do interior, se ele colocasse lá os seus calçados para vender, se ele ia ter sucesso. Ele pediu então para um funcionário ir lá fazer uma pesquisa de mercado, né? Lá naquela cidade. Era uma cidade bem do interior, uma cidade pequena. E ele mandou ele foi, ficou lá em torno de uma semana, voltou. Quando ele voltou, ele disse: patrão, aquela cidade não tem jeito. O pessoal lá, eles andam tudo de pé no chão. Eles não usam calçado. Para que a gente vai? Nós não vamos vender calçado lá. Só que o empresário, ele era inteligente. Ele quis saber uma segunda opinião. Quando este voltou, ele já tinha mandado um outro funcionário fazer a mesma pesquisa, né? O outro funcionário disse assim: patrão, lá é o lugar excelente para a gente botar uma
uma loja de calçado? Porque as pessoas lá andam de pé no chão. Todo mundo vai querer comprar nosso calçado, né? Vejam que o mesmo fato visto por duas pessoas diferentes. Uma enxerga o mundo em preto e branco, enxerga pelo lado negativo. A outra enxerga com a visão otimista, com o lado positivo, né? E nós todos somos mais ou menos assim. Como é que nós enxergamos o mundo? Com otimismo ou com pessimismo? Com alegria ou com tristeza? Isso também determina a influência espiritual que nós vamos ter. E determina muitas vezes as influências espirituais daqueles espíritos que se prestam para esses trabalhos de feitiçaria, de macumba, de despacho, né? Então, a resposta é: isso funciona? Pode funcionar ou não. Depende da sintonia, depende da pessoa. Se nós estamos sintonizados no bem, pode fazer qualquer trabalho para a gente que ele não vai funcionar. Mas se nós estamos sintonizados no mal, com certeza esses trabalhos vão funcionar. Porque espíritos dedicados ao mal vão estar trabalhando. E nós estaremos sintonizados com eles. É tão importante a questão da sintonia, que até no momento do passe aqui ela é importante. Porque nós devemos sintonizar no momento do passe com o passista, com os espíritos que estão ali atuando naquela hora. Porque o sucesso do passe, ele depende muito mais da nossa sintonia do que do passista, exatamente, né? O passista é o veículo. Mas se nós estamos refratários ali naquela hora, o passe não vai nem chegar até nós. Os fluidos não vão nem penetrar no nosso corpo, né? No nosso perispírito. Então, tamanha é a importância da sintonia na nossa vida. Conta o evangelista, se eu não me engano é João, no Novo Testamento, que Jesus caminhava rodeado de pessoas, como era comum naquela época, né? Ele começou a ficar muito notório. E o evangelista conta que uma mulher hemorrágica, provavelmente uma hemorragia ginecológica, né? Ela aproxima-se por trás de Jesus, se acotovelando de tanta gente que tinha, e ela encosta a mão nas vestes de Jesus. Aí o evangelista diz assim: e ele sentiu que a virtude saía dele. Que a virtude saía dele. E Jesus voltou-se para trás e perguntou: quem me tocou? E uns dos seus apóstolos que estavam ali em volta disse: poxa, né, Jesus? Está cheio de gente se acotovelando. Claro que não foi nessas palavras, né? Lá no Evangelho está um pouquinho diferente. Mas ele quis dizer assim: poxa, está cheio de gente se acotovelando aqui, como é que a gente vai saber que ele tocou? Um monte de gente, de repente, tocou, né? Ele disse: não, mas alguém me tocou. Porque ele sentiu que uma mulher o havia tocado e sentiu que a virtude saía dele. E a mulher, meio que atemorizada, né? Meio com receio, ela humildemente disse: Senhor, fui eu que lhe toquei. Toquei as suas vestes. E ele disse: mulher, a tua fé te salvou. A tua fé te curou, ele fala. O que mostra nessa passagem a virtude que saía de Jesus são os fluidos espirituais desprendidos em direção àquela mulher. Veja que Jesus nem sabia, né, quem é que o tinha tocado. Mas ele sentiu que os fluidos saíam dele em direção a ela. E tamanha a fé dessa mulher que ela foi curada através daquele passe que Jesus lhe deu, mesmo sem saber quem era, né? E ele diz: mulher, a tua fé te curou. O que mostra que a cura no momento do passe, ela depende muito mais da nossa conduta, do nosso pensamento no momento, muito mais do nosso. Depende também do passista, claro, e dos espíritos que trabalham ali, mas depende muito mais da gente. Depende da nossa sintonia. Mas vejam, meus irmãos,
apesar de haver sintonia com os espíritos, a decisão de fazer ou não aquilo que os espíritos sugestionam é sempre nossa. Não existe imposição. Os espíritos podem ter uma sugestão muito maior ou muito menor, mas a decisão de fazer ou não sempre é nossa. Sempre é nossa. E assim também entre nós encarnados, né? Entre nós, as pessoas podem nos dar a sugestão que quiser, mas a gente só vai fazer se quiser. Não existe uma obrigação de fazer, né? Então veja que a decisão sempre vai ser nossa. Sempre nossa. Nós sempre temos o livre-arbítrio de seguir ou não a sugestão que o Espírito nos dá. A influência, essa influência espiritual, ela pode se dar de um espírito para um encarnado, que é o que a gente vê na literatura espírita muitas vezes, as influências espirituais sobre os encarnados, né? E são as influências que mais existem no nosso mundo, porque a gente não vê os espíritos. A gente está andando aí, não está vendo ninguém, não sente nada, mas os espíritos estão nos influenciando os pensamentos, sempre, 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 sempre. Mas a influência é boa ou é má? Pode ser boa, pode ser má, dependendo do nosso pensamento, depende da nossa vontade. Vai ser boa se nós temos pensamentos bons. Vai ser influência má se os nossos pensamentos são maus. Então, isso acontece muitas vezes nos casos de obsessão, de subjugação, em que os espíritos influenciam as pessoas e a pessoa vai cada vez mais diminuindo o seu livre-arbítrio, até o ponto dela ser totalmente subjugada, nos casos graves, né? Ser subjugada pelos espíritos. Mas são casos bem graves. Geralmente estão ligados a uma relação no passado entre os dois, entre encarnado e desencarnado. Geralmente já há uma vivência anterior, casos de vingança, onde um procura, o espírito está procurando aquele ser que encarnou, né? Está atrás dele para poder subjugá-lo, para poder influenciá-lo. Isso acontece muito. E nós não temos como saber muitas vezes se a influência está acontecendo. Basta nós tomarmos conta do nosso pensamento. Nós precisamos saber se as coisas que a gente está fazendo são coisas que a gente faz no nosso dia a dia, né? Veja que a influência pode se dar também de encarnado para desencarnado. Mas acontece influência daqui para lá? Acontece também. E acontece muito, meus irmãos. Eu diria que é uma influência, acontece tanto quanto de espírito desencarnado para encarnado. Por quê? Todos nós temos um ente querido que faleceu. Às vezes é o pai, às vezes é o filho, às vezes é um irmão, é a mãe. E quantas pessoas não aceitam a morte do seu ente querido, da esposa, do marido, né? Essa não aceitação leva a uma influenciação dessa pessoa que ficou sobre aquela que desencarnou, o que provoca um grande sofrimento naquele espírito. Imaginem se a gente vai viajar e chega ali na rodoviária, vai a nossa mãe na porta do ônibus e fica fazendo uma choradeira, não querendo que a gente vá. Nós vamos com o coração amargurado, sofrendo de ver a nossa mãe sofrer daquele jeito. É assim que acontece na influência do encarnado para o desencarnado. O desencarnado continua vivo. Ele diz, poxa, mas eu estou vivo. E a minha mãe, o meu filho, né, seja lá quem for, está sofrendo e fazendo eu sofrer, porque eu também não gosto de ver ele sofrendo. Fora as influências, né? As influências espirituais, né? Que são de espírito para espírito mesmo, que é esse sofrimento que nós temos, vai fazer o outro sofrer por indução. Nós estamos induzindo esse pensamento no outro também. Então nós precisamos ter uma consciência de que as pessoas que morrem
elas não desaparecem, elas continuam tão vivas como agora, mais vivas ainda, né? Porque tem toda a sua amplitude de consciência. E as pessoas, por não entender isso, acabam tendo uma influência muito grande sobre esses espíritos que já se foram. A influência pode se dar também entre encarnados. E também é muito comum. É o marido que subjuga a esposa. Não tem aqueles maridos que não deixam a mulher nem ir no mercado, não deixam sair de casa muitas vezes. São casos de influência espiritual. E muitas vezes obsessiva influência, né? Aqueles maridos que, ou a esposa muitas vezes também, né? Subjuga a vontade dos filhos, ou subjuga a vontade do marido. Então são relações familiares em que um se sobrepõe à vontade dos outros. Isso é uma influência espiritual negativa. É uma influência espiritual negativa. E a influência pode se dar também de espírito para espírito, o que também é muito comum. Eu estou lendo um livro agora que fala Transição Planetária, de psicografia do Divaldo Franco, e pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. E ele conta que naquele tsunami que teve na Indonésia alguns anos atrás, no mês de dezembro, ele conta justamente o atendimento espiritual que os espíritos faziam aquelas pessoas, aqueles espíritos que haviam desencarnado nesse acidente terrível. E conta ele que vários espíritos eles tinham que fazer um tratamento, porque vários espíritos estavam ainda presos aos despojos carnais, tamanha materialidade, né, da sua vida, que estavam presos ainda aos despojos, e tinham ainda acoplados a ele espíritos vampirizadores, que se aproveitavam também naquele momento. O vampiro, né, o que a gente chama espírito vampirizador, ele se aproveitava ali ainda das sensações, até indiretamente, do despojo carnal daquele espírito. Ficava atormentando aquela pessoa que recém tinha falecido. E os espíritos tinham que intervir, então, para fazer o tratamento naquele espírito recém-desencarnado. Muitos eram inimigos desse espírito, que agora desencarnara, e que o atormentava já desde antes, quando era encarnado, né? E continuava atormentando depois de desencarnado também. Veja que as obsessões, as influências, elas persistem também no mundo espiritual, muitas vezes, sobre aqueles espíritos que não procuraram se desenvolver, não procuraram crescer espiritualmente. Para neutralizar a influência, aliás, mais uma questão que eu gostaria de dizer, né? A gente só falou de influência negativa aqui, né? Mas há também influência positiva. Influência positiva de espírito, em todos aqueles casos, né, dos espíritos sobre os encarnados, que acontece bastante também. Cada um tem o seu anjo de guarda, né, que procura nos influenciar. E outros espíritos, amigos, parentes também, né, que procuram nos influenciar para o bem. E todos esses casos acontecem também influências boas, de espíritos para espíritos. Não é só influência ruim que acontece, não, né? Para neutralizar a influência, só tem um jeito: mudar a sintonia. Quando a gente pega o nosso rádio lá, se eu quero sair de uma faixa de vibratória, né, de uma faixa de frequência, basta eu mudar a sintonia e vou chegar numa outra faixa, não tem problema. Então, para mudar a sintonia, nós temos que mudar a nossa maneira de proceder. Se somos pessoas ainda pessimistas, tristes, temos que mudar, vamos fazer um tratamento para ficar pessoas melhores, porque aí nós vamos atrair espíritos melhores para o nosso lado. Então cada um tem que se conhecer, cada um tem que ver qual é a natureza do seu pensamento,
porque aí a gente sabe com quais espíritos estamos sintonizando, e procurar mudar cada vez mais, agir no bem, para que a gente consiga sintonizar com espíritos melhores. E o bem, meus irmãos, está sempre agindo. A gente acha, muitas vezes, que a influência espiritual, só se dá de espírito ruim, né, para a gente. Mas não. A gente consegue obter muita influência de espírito bom. Os espíritos, existem equipes espirituais que estão a todo momento tentando também nos influenciar. Equipes espirituais que trabalham no mundo espiritual para nos auxiliar. Cada um tem um espírito que nós chamamos, é um espírito muito mais evoluído que nós. Cada um tem um companheiro destes na sua vida, desde o nascimento até a morte, muitas vezes depois dela, que está ali para o auxiliar. Basta que nós sintonizemos com esse espírito, então, com esse anjo de guarda, que está ao nosso lado sempre. Muitas vezes nós não conseguimos ouvir as suas sugestões, porque estamos sintonizados com outra faixa vibratória, né? Com uma faixa mais perniciosa. Então nós temos que melhorar nossa condição espiritual, melhorar o nosso pensamento, transformar o nosso pensamento em pensamentos de otimismo, pensamentos de alegria, pensamentos de esperança, para que nós consigamos ser auxiliados por espíritos do bem. Certamente, meus irmãos, a nossa elevação de pensamento, a prece, ajuda bastante nessa tarefa. Desejamos a todos que aproveitem a outra parte do trabalho, aqueles que o desejarem, e que consigam retornar para os seus lares mais felizes, porque os pensamentos felizes nos tornam pessoas melhores também. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. Muito boa noite. Vamos fazer mais uma vez a nossa prece. Vamos agradecer a Jesus, o nosso mestre e amigo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, colhendo os frutos do trabalho dessa espiritualidade amiga, comandados pelo Cristo, encarregados da implantação do bem no nosso planeta, da edificação do reino de Deus no coração de cada criatura. Obrigado, Senhor. Pedimos que nos dê forças para que nós consigamos nos melhorar a qualidade do nosso pensamento, melhorar as nossas ações, melhorar o nosso ânimo perante o nosso mundo. Pedimos que ilumine, que ampare a nossa família, os nossos amigos, os nossos entes queridos, todos, colegas de trabalho, de estudo, todas as pessoas com quem convivemos no nosso dia a dia. Pedimos que ilumine, que ampare os nossos hospitais nessa cidade, as clínicas, os asilos, os orfanatos, onde porventura estejam pessoas adoentadas, abandonadas, nós possamos auxiliá-los nesta hora com o nosso bom pensamento. Pedimos, Senhor, igualmente pelos nossos empresários, estes que se encarregam da produção de empregos no nosso país, que eles consigam ter forças, inteligência e auxílio para que consigam gerar os empregos que precisamos. Pedimos pelos nossos governantes, do Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, que todos eles recebam também o nosso auxílio nesta hora, para que eles consigam fazer o melhor pelo nosso país, pelo nosso povo. Pedimos ainda a Jesus por todos os povos do nosso planeta, principalmente por aqueles povos que se encontram em guerras,
por aqueles que se encontram subjugados pelos terroristas de todo tipo. Pedimos também por estes terroristas, Senhor, que eles recebam a Tua luz, o Teu amparo e consigam mudar o seu pensamento. E assim Te agradecemos por esta noite, e que a Tua paz, Tua luz